Olha, eu nasci no dia 6 de janeiro de 1931, a 1h da tarde, lá no chamado Campo das Galinhas. É hoje onde é a Tomás Gonzaga, com a Estevão Burru. Nasci naquela esquina ali, ó. Bem o Tiradentes, uma coisa assim, onde morava o seu Marçom, o meu padrinho, e era irmão da minha mãe. A minha mãe trabalhava para ele. E minha mãe se casou e foram morar num fundo de quintal, onde eles tinham uma casa na frente e tinha uma casinha no fundo de quintal. E minha mãe e meu pai moravam lá. E ali que eu nasci. E contou a minha mãe que quando eu nasci, a 1h da tarde, o terno de Congadas, naquele tempo chamava terno de Congadas, que era 6 de janeiro, dia de Reis, e eles cantando na esquina da minha casa, São Benedito mandou me mandar, aquela coisa, Santos Reis e tudo. É a hora que eu estava nascendo, pelas mãos de uma parteira chamada Dona Angelina. Meu pai era motorista de táxi, e essa profissão, que naquele tempo era uma profissão que não era assim das melhores, não, sabe? O pessoal trabalhava muito, mas ninguém valorizava o motorista de táxi, que naquele tempo era chamado com o nome francês de chauffeur, que era o que guiava. Então, meu pai era esse motorista, trabalhava na praça, o ponto dele era ali na Praça Nossa Senhora da Conceição, em frente onde é a CIF. E a minha mãe era uma dona de casa, uma senhora dona de casa, daquelas que fazia tudo. Cozinhava, lavava, passava, aliás, cozinhava, que era uma beleza. Ai, que saudade que eu tenho da macarronada da minha mãe. Do nhoque, do frango assado que ela fazia, da carninha de porco que ela fazia de panela. Não, gente, não tinha nada melhor na vida. Mas era assim, gente simples, muito trabalhadora, os meus tios, os irmãos da minha mãe, do lado do meu pai, a minha avó, eu já não tinha mais o avô. E foi assim, eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos, só eu reinando. Depois chegou a minha irmã Melaída e por último chegou o meu irmão Arthur, que ficou com o apelido de Xuxa. E ele quis Deus que ele nascesse uma doença na cabeça que chamava microcefalia. Então ele não andou, não falou. A gente via que ele entendia, mas ele não falava, ele gemia muito quando ele estava com dores, aquela coisa. Mas era a criaturinha mais amada desse mundo. Meu pai, minha mãe, nós todos, vivíamos todos em torno dele. Ele morreu aos 21 anos de idade. E essa foi a minha vida no começo, a minha mãe muito exigente, muito enérgica, a gente não brincava com ela, ela dava um olhar, a gente já sabia o que ela queria, é naqueles tempos mesmo. Mas a hora que precisava bater na gente, ela batia, não tinha conversa, naqueles tempos não tinha isso não. Mas também a gente virou gente, porque naquele tempo a coisa era feia mesmo. Uma das coisas que minha mãe e meu pai me deixaram, a honestidade. O que é meu, o que é dos outros é dos outros. Sempre foi assim. Ela muito exigente, se precisasse arrancar sangue, uma vez ela bateu na minha irmã, correu sangue na boca. Mas era muito exigente, ela era muito brava mesmo. Mas era aquela coisa de trabalho. Eu acho que isso de eu gostar de trabalhar assim, foi por causa do meu pai e da minha mãe. O meu pai motorista, viajava para São Paulo, saía às 5 horas da manhã, voltava no outro dia, saía de São Paulo às 5 horas da manhã, ele tinha tipo de uma limusine que ele levava os passageiros para São Paulo. Era um bate-volta, só que ia num dia e voltava no outro. E a minha mãe era uma dona de casa. Se eu olhava a minha casa, eu lembro como se fosse hoje. Não tinha cera, não tinha nada, o assoalho era branquinho, aquela beleza. Ela era
uma limpeza, uma ordem, sabe? Gostava de ver a gente bem arrumadinha. Então eu e a minha irmã Melaída, que já faleceu também, nós duas andávamos muito como par de jarra. Se fazia um vestidinho de babadinho para uma, tinha que fazer para outra também. E a exigente como ela era, ela exigiu do meu pai que me estudasse, que me matriculasse eu primeiro, que a Melaída veio depois, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Aí começou um pouco da minha vida de dureza e de muitas coisas tristes que eu guardo até hoje. O Colégio de Lourdes era o supra-sumo daquele, porque naquele tempo quem mandava em Franca era meia dúzia de famílias. Eles eram os donos da Franca, com as suas fazendas, seus gados, seus cafés, mas também era aquilo muito fechado. Não tinha para ninguém que não fosse do círculo deles. Então, veja bem, a minha mãe, nessa altura, teve a pretensão de colocar as duas filhas para estudar no Colégio de Lourdes, que eram só as filhas de doutores, dessas fazendeiros e tal. Mas eu tive sorte. Eu entrei no Lourdes no 2º ano primário, lá eu estudei 11 anos, lá eu me formei professora e eu amava aquele estudo, aquela coisa. Eu gostava muito das freiras, eram as irmãs de São José, e elas gostavam muito de mim e chamavam porque tudo que elas pediam eu fazia. Naquele tempo usava marcar as meninas que estavam fazendo folia nas aulas, as que faziam folia subindo na fila para ir para a escola, para ir para o recreio. E eu era essa menina. Tudo eu sabia olhar, tomar conta, muito xeretice minha, queria ser a tal, gostava de ser apresentar, elas tinham os teatrinhos delas, e todos eu estava. Então eu encontro aí, nesse meu início de vida, um lado muito produtivo. E que eu hoje ensino muito para muita gente. Ninguém é melhor do que a gente. Igual, sim. Igual, sim. Mas nem pior e nem melhor. Eu acho que muita gente que tem medo, que hoje em dia ainda existe isso, essa bobeira. E eu lido muito com isso. A vaidade humana. A vaidade humana que até hoje impera. Por mais que a gente tenha aprendido e tenha procurado, tenha buscado, como eu sempre busquei, o meu Deus. Porque hoje, quando eu falo que eu acredito em Deus, eu acredito mesmo. Não é lorota minha, não. Então, isso a gente foi aprendendo com a vida. A vida me ensinou demais. E hoje, eu sempre, quando me convidam para dar uma palestra, alguma coisa, a minha lição é essa. Como é que você aguenta até hoje? O que você faz? Qual é o segredo? Eu respondo, trabalho, trabalho, trabalho. Eu fiz a minha vida o ir ao trabalho. As freiras gostavam muito de mim, as irmãs de São José, me convidaram, eu lecionei 2 anos lá, no primário. Elas tinham uma escola, era o internato, tinha uma escola externa também, que chamava o Externato Nossa Senhora de Lourdes. Eu trabalhei lá 2 anos, gostei muito, fiz muito bons relacionamentos. E depois dali, eu me casei. Casei com um moço simples também, mas que era um homem também de uma fibra, de uma honestidade. Quando eu lembro dele, é só saudade, meu querido Américo Peso. Daí surgiu o convite, o doutor Alfredo Henrique Costa era o diretor do jornal Comércio da Franca. E eu estava sempre em festa, ele me conhecia muito, eu gostava e tal. Um dia, a colunista deles era a Sônia Luz, ela ia se casar pela 2ª vez e ia se casar com um alemão. E ele não quis mais que ela continuasse trabalhando, escrevendo no jornal, indo a festas. Aí o senhor Alfredo me ligou e falou, eu queria que a senhora viesse ser minha jornalista social, minha colunista.
E aí o meu marido mesmo, ele mesmo chegou com o convite para mim e falou, olha, Sônia, naquele tempo ainda era a Sônia, né? Se você quiser ir, é bom que algum dinheirinho você vai ganhar e aí você ajuda, porque para te dar uma vida social nós não podemos ter. E o senhor Alfredo me abriu as portas. Um dia o senhor Alfredo falou, comecei a escrever, mas eu assinava Sônia Menezes Piso, SNP, as iniciais. Só as iniciais. É. Aí um dia o senhor Alfredo falou, naquele tempo usava muito tal de pseudônimo. Aí ele falou, ai, dona Sônia, eu queria que a senhora arrumasse um nome, para ficar mais sonoro, para pegar mesmo, que eu já vi que a senhora vai longe. Aí eu mandei, tinha uma música do Pérez Prado, que vocês nem sonhavam de nascer ainda, e esse Pérez Prado inventou uma música que chamava Mambo, veio lá de Cuba. E ele fez uma música que chamava Querida, mas era onde ele falava em Patrícia, era assim, quero ser chamada de Patrícia e por aí afora. E era uma coisa essa música, eu amei a música. Aí eu peguei e mandei pro senhor Alfredo, eu queria Patrícia. Falou, então vamos de Patrícia. Bem, não é que pegou mesmo? O vai que cola, colou mesmo. E vou te contar. Hoje, eu mesma, eu ligo para os clientes, para tudo mais, eu falo, é a Patrícia. Fui casada a primeira vez, vivemos 34 anos juntos, de repente aparece um câncer nos vasos linfáticos do meu marido. Foi ele. Foi embora. Bom, depois veio vindo, perdi meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos. Eu não tenho mais meu tronco. Meu tronco hoje sou eu. Tá bom? E para completar essa tristeza, tive só 2 filhos. A vida levou meus 2 filhos. Essa é a maior dor. Quando muita gente dizia para mim que perder um filho era muito triste, eu não acreditava. Eu precisei passar. Perdi o primeiro, o Ameriquinho. Daí 5 anos foi embora mal. Eu não estou me vangloriando. Conheço meus defeitos, conheço meus erros. Fiz muitos erros nessa minha longa vida, mas sempre levantei a cabeça porque meu Deus me levantou. E quem me dá essa força, bem, não existe outra. É o nosso Deus. Eu morro de dó de quem fala para mim que não acredita em Deus. Se eu tenho algum exemplo para dar para alguém, é esse exemplo. Acreditar em Deus, segurar na mão dele, apesar de tudo. Tudo. Casei novamente, vivi 17 anos muito bem, apesar do meu marido ser totalmente inverso da vida que eu sempre vivi, mas ele foi um grande companheiro meu durante 16 anos. Faz um ano que ele está com Alzheimer. E é uma tristeza, porque para mim a pior doença de todas é a cabeça. Eu estou completando esse ano 57 anos de trabalho. 57 anos. No começo, com muita dificuldade, uma luta tremenda, mas foi indo 57 anos na comunicação. Você já pensou que loucura? Sim. Estou com 84 anos, não escondo isso de ninguém, mas com espírito de 30, com vontade de trabalhar de 40. Eu sempre tive isso dentro de mim. Comecei com um jornal no Alfredo Costa, depois eu fui para a rádio. Depois da rádio, olha, a primeira de todas foi a PRB5. Depois eu fui para a Difusora. Depois eu fui para Imperador. Só no Imperador eu fiquei 22 anos. Aí depois, quando arrendaram a Imperador, eles mandaram nós tudo embora. Aí eu não sabia porque rádio era meu ganha-pão na rádio.
Aí o Facuri falou com o doutor Anjo Presoto, então eu sei que eu fui parar numa FM, que hoje ela é a Unirádio, parece, ou Rádio Brasil, não sei. Trabalhei até na FM, mas fazendo o programa que eu faço hoje da difusora. Recebendo convidado, divulgando tudo, sabe, essas coisas. Aí, depois de uns bons anos que eu estava, surgiu a TV. A televisão, que eu amei também, viu? Então, eu acho que a minha vida inteiramente foi isso. Essa paixão pelo que eu faço. Eu sou a pessoa certa no lugar certo. Com todos os meus desmandos, os meus erros, as minhas ingratidões, os meus sofrimentos, minhas alegrias, eu sou a pessoa certa. Tô no finalzinho? Tô. Eu acho que, olha, não adianta querer tapear a gente. A vida é a vida, tá chegando no meu fim. Só ainda não parei, porque Deus não deixou e eu não quis. Eu amo o que eu faço. Quero morrer trabalhando. O dia que vocês souberem que eu parei, vocês falam, ou tá morrendo ou já morreu. Eu espero em Deus que seja desse jeito.